Olá, queridos, a paz a todos. Chegando aí um pouquinho mais cedo. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Vamos lá. 33º dia, ok? Da nossa live. Eu até postei uns stories, não sei se alguém viu, que a live de hoje será de 10 minutos. Eu estou muito sem voz. Muito sem voz. E aí, seremos breves. Se você puder compartilhar aí, vamos lá, compartilhando, tá bom? Se você puder compartilhar. Hoje nós só estamos aqui pelo Instagram. O YouTube não está dando certo. Então vamos lá, gente. Hoje eu preguei em Palmas pela manhã. Aí já vim para Guaraí. Preguei agora à noite. E minha voz não está bem. Então vamos lá, bem rápido. O tema de hoje é como agem os verdadeiros servos. Como agem os verdadeiros servos. Então, o escritor colocou um texto de Marcos 10. Oi, Alice, Deus abençoe, Alice. Abraço para sua mãe. Minha amiga Euvanice, Deus abençoe. Taigo, Deus abençoe. Fátima, Deus abençoe. Luísa, Deus abençoe. Deixa eu ver quem está aqui. Olá, querido. A Olivia está aqui, irmã Débora está aqui, Rayane está aqui, Railane também está aqui, Vanessa, Ivanes Cleia. Gente, olha só. O texto de Marcos diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo ou se tornar o menor. Então, segundo o escritor, a gente não é conhecido no céu, ou não é conhecido por Deus, por quantas pessoas que nos servem, mas por quantas pessoas nós servimos. O propósito que nós estamos estudando é servir. Não tem outra explicação, Deus nos chamou para servir. Servir a Deus e servir aos outros. A nossa cultura egoísta, nossa cultura mentalidade egoísta, a gente vai entender que quanto maior a pessoa é aqui nesse mundo, nessa terra, está relacionada a quantas pessoas estão subordinadas a ele, quantas pessoas estão servindo a ele. Mas no reino de Deus é bastante diferente. No reino de Deus está condicionado a nossa grandeza no reino de Deus. Está condicionado não a quantas pessoas servem a gente, mas quantas pessoas nós servimos. Então, você vai ver, em base disso, vários livros te ensinando a ser líder, mas pouquíssimos livros te ensinando a ser servo. Você quase não vai ver mentoria, ou você não vai ver uma mentoria, vem aprender a ser servo. Mas tem inúmeras mentorias, como ser um líder de sucesso, como liderar pessoas. Então, a Bíblia diz o seguinte: quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor aqui. Você será o maior lá, se você for o que serve aqui. Então, como agem os verdadeiros servos? 6 formas, bem rapidinho. Primeira, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Os verdadeiros servos estão sempre
à disposição para servir. Você está disponível? Uma pergunta. Você está disponível? A qualquer momento, a qualquer hora, momento que Deus precisar de você para servir alguém, para servir pessoas, você está disponível? Ou, se for um momento específico, você vai ficar chateado, zangado. Então, Deus pode alterar a sua agenda, porque os verdadeiros servos estão sempre disponíveis. Segunda forma, os verdadeiros servos estão sempre atentos às necessidades. Os verdadeiros servos, quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade, porque sempre que tem uma oportunidade, ele está pronto para servir. A Bíblia diz: sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos famílias da fé, os da família da fé. Então, os verdadeiros servos são aqueles que estão atentos às necessidades. Ele está pronto, não precisa pedir, não precisa mandar. Ele está sempre pronto para servir. Terceiro, os verdadeiros servos fazem o melhor que pode com o que tem nas suas mãos. Então, essa terceira forma é muito forte, porque quem é servo, ele não dá desculpa. Ele não diz: nossa, mas se eu tivesse como, se eu tivesse esse recurso, se eu tivesse isso. Ou ele diz assim, um dia desses eu vou, a hora que der certo eu vou fazer. Não. Os verdadeiros servos, eles fazem com aquilo que tem nas suas mãos. Ele não justifica o não fazer porque não tem recurso, porque não tem tempo, porque não tem estratégia. Ele faz com aquilo que tem. Ele usa exatamente o que tem. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Então precisamos entender isso. Os verdadeiros servos, eles servem com aquilo que eles têm à disposição na sua mão. Quarta lição: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Deus abençoe irmã Ruth, Deus abençoe irmã Magda, Deus abençoe Duda, missionária Gislaine Peixoto, Deus abençoe. Então preste atenção, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com a mesma dedicação, seja ela de grande relevância, seja ela de pequena relevância. Você jamais chegará a um estágio da vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Imagine isso, alguém olhando e dizendo: não, eu estou no nível tão alto, eu estou no nível tão grande, que eu não posso servir mais. Eu estou no nível que agora eu não preciso servir nesse estágio. Então preste atenção, você nunca será tão importante a ponto que você não vai poder servir mais, porque a nossa referência é Cristo. Cristo é a nossa referência, e Cristo serviu. Cristo serviu. O papel de Cristo era servir aqui. Mesmo ele sendo alguém tão relevante, tão importante, mas ele não veio para ser servido. Nada para quem quer servir está acima dele. Não. Ele sempre está pronto
para servir. Está na verdade, olha, preste atenção. Olha esse versículo que está em Gálatas 6:3. Se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganado. Você é na verdade insignificante. Gálatas 6:3. Então, gente, a gente precisa entender. Nós nunca chegaremos a um nível tão superior que não poderemos mais servir aos outros. Quinto, como agem os verdadeiros servos? Quinta forma que eles agem. Servos são fiéis ao seu ministério. A fidelidade sempre foi a qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assume obrigações, mas não sabe o valor que tem o compromisso. Não é fiel aos compromissos. Então, qualquer razão fúteis, sem justificativa, é uma razão para quebrarem a fidelidade. Então, os verdadeiros servos são fiéis. Aí eu te pergunto, as pessoas podem contar com a sua fidelidade? As promessas que você precisa manter, votos que você precisa cumprir, o compromisso que você precisa honrar. E se isso for um teste, Deus se testando e testando a sua fidelidade. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de homens que foram testados e foram conhecidos como fiéis. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo, Paulo e tantos outros se demonstraram fiéis a Deus. Sexto e último, para a gente finalizar. Sexto e último, os verdadeiros servos mantêm discrição. Servos não se promovem, nem chamam atenção para si. Preste atenção, o servo não quer se impressionar os outros com a sua espiritualidade. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de simulação. Gente, olha que forte isso. Ele chama isso de estar servindo à vista, para que os outros vejam. Servir as pessoas para impressionar. A autopromoção é outra coisa que não combina com quem é verdadeiro servo. Porque a autopromoção não combina com quem é servo. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Uma coisa, se você quer agradar a Deus, é impossível você agradar os homens. Se você quer agradar aos homens, você não conseguirá ser servo de Deus. Amém, gente? Esse foi as 6 formas de você agir como verdadeiro servo de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até amanhã, às 22 horas, no capítulo 34, Pensando como servo. Ok? Pensando como servo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Ore por mim, para que amanhã minha garganta esteja 100%. Beijo no seu coração. Até amanhã, gente. Beijo, fui.